Cada corpo é elaborado para o propósito a qual você veio ao mundo. Muitas dificuldades nós trazemos de vidas, né? Nós trazemos no nosso corpo para que nos dê a condição de chegar ao propósito que nós temos. Quer ver o exemplo? Por que Chico Xavier tinha problema nos olhos? Vocês já pararam para pensar nisso? Uma pessoa que era um canal de cura para tantas pessoas. E por que não se curava? Como já foi até perguntado, né? O próprio pai dele falou, ô seu filho é de uma mãe. Você não é bonzão aí, você cura todo mundo e não se cura? Para as pessoas, para você curar as pessoas, e agora que seu irmão está doente, você não cura ele, seu filho de uma mãe. Não é isso? Não foi isso que foi perguntado para ele? E aí, como que ele vai explicar para aquele ser ignorante que o irmão dele estava no processo de expurgar os males que ele trazia no espírito? Não tinha como, porque um pai estava sentindo uma dor tremenda de ver o filho ali padecendo na doença. Então não tinha como explicar. Então ele simplesmente se calou, ouviu os xingamentos daquele pai desesperado, e depois que passou ele foi explicar. Se o pai entendeu ou não, mas ele explicou claramente. Então nosso corpo, ele é moldado por nós mesmos para seguir aquele caminho que nós queremos chegar, que é o tubo que o Júlio falou. Olha que interessante isso, não é? E aí ele comentou... Não, aí é que entra, aí, Sartori, daí para diante a palestra que fica boa, tá, gente? Fica. Porque, infelizmente, ele vai comentar aqui, por que as pessoas, depois que moldam o seu corpo, aí chega na vida e fala, eu não gostei desse orelhão, não. Eu não tenho orelhão, só estou comentando, tá? Eu não tenho. Menino, mas você não tem um orelhão, você tem uma antena parabólica. Opa! Ó, isso aí é... captar tudo aí, como é que é isso que fala na escola? De auditivo, né? Como é que fala na escola? Meu Deus do céu. É bullying. Isso é bullying, hein? Isso é médio de audição, né? Diz aí. Então, poxa, se eu tenho o que eu tenho, foi moldado por mim para ser útil nessa existência. Não gostei dessa orelha, vou trocar, botar uma pequenininha. Não gostei desse nariz, não, quero um mais fininho. Não estou contra, pelo amor de Deus, olha, gente, não somos contra as cirurgias plásticas. Sim, não somos contra isso, não, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que nós moldamos o nosso corpo conforme a nossa necessidade encarnatória. Aí chega no plano carnal, você se depara com coisas que você não gosta, não gostei disso, não gostei daquilo, e vai modificando todo o teu corpo. Aí muda isso, depois muda aquilo, passa para um descontrole. A pessoa muda aqui, depois, não gostei disso aqui, vou mudar aqui, depois muda aqui, puxa para cá, puxa para lá, puxa. Ô, Júlio. E está sempre descontente. Deixa eu deixar claro que nós não somos contra cirurgias plásticas, porque tudo que veio ao mundo fora concedido por permissão de Deus. Então a cirurgia plástica está aí, ajuda muitas pessoas, de fato, muitas pessoas que... recuperar a autoestima. Exatamente. Agora, o descontrole, você vai ver, o Júlio vai comentar logo mais, ao ponto de a pessoa querer se parecer com o animal, a cortar a língua no meio, a fazer isso, a botar isso para cá, isso para lá. Isso é um descontrole. Mas peraí, Júlio, calma lá. Então quer dizer que se eu quiser usar uma peruca, eu não posso. Você me lembrou do Chico Xavier. Que também optou por usar peruca. Claro que pode, não tem problema nenhum. O que não pode, gente, é nós nos descontrolarmos. O descontrole, o excesso, o desequilíbrio. Pois hoje o que acontece muito, o Júlio comentou aqui, ou vai comentar. Hoje há muito desequilíbrio. A pessoa, ela quer moldar o corpo. Eu até vi um dia desse, uma entrevista, que tinha, na época, era a vaidade... mexer numa área do corpo, deixa eu ver se eu lembro onde é que era. Enfim, que a pessoa mexeu na área do corpo porque naquela época era importante ter desse jeito. Passou o tempo, ela começou a ficar desgostosa porque passou esse moldismo e ela quis refazer a cirurgia que já tinha feito. E nessa refazer, ela acabou passando por uma dificuldade, acabou ficando com o corpo troncho. Gente, isso é um absurdo, você querer moldar o seu corpo para estar em dias com o modismo,
Isso é um descontrole. Moldar um corpo a qual você moldou antes de nascer, consciente de que precisava daquele corpo daquele jeito para te conduzir aonde você quer chegar. Isso mostra uma falta de personalidade, né? Porque Pois tipo, é verdade. Nosso amigo Fraqueza. que eu admiro muito, o cantor lá, o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, é conduzido pelas marés, né? Pois é, Pelas hoje tem correntes que da ter moda. nariz Uma hora torto, na outra nariz não para é. esquerda, aí põe o nariz para esquerda. Ah, não, agora o nariz tem que ser para a direita, põe para a direita. Jesus. Quando existem esses excessos, né? Ou seja, né, utilizar de um certo eufemismo aqui, né? Porque é uma aberração, se transforma numa aberração. Mas enfim, quando acontecem esses excessos de alterações, o que acontece com o nosso perispírito? Então, quando você utiliza aqueles piercings, você está furando só o seu corpo? Não, de maneira nenhuma. Só o seu corpo físico? De maneira nenhuma. Você também está causando aquela ruptura energética Boa. no teu espírito, no teu perispírito. Exato, que é a roupagem do espírito. Isso. E aí ele também comentou, o Julio Del Toro, que diante desses excessos de alteração, quando se altera as unhas, não é só deixar crescer a unha, porque muita mulher vai falar, mas a minha unha é grande e tal, e se eu usar a unha de gel, silicone, eu não entendo muito dessa coisa. Postiça, eu acho que é isso que chama. Postiça, né? Eu não entendo Unha muito bem. postiça. Ah, então quer dizer que eu estou atraindo espíritos ruins e tal? Não, é uma coisa. Não, isso não tem nada a ver. É uma modificação de parecer garra mesmo, garras animalescas. A mesma coisa com os dentes, né? Tem aquela raspagem, aquele desgaste dos dentes para ficar parecer, afiado, né? Para parecer um dragão, jacaré, crocodilo, sei lá. Então, fica realmente uma coisa bem estranha. Alguém estava comentando ali que se encontrar na rua, sai correndo, que fica com medo. Mas isso acontece também no perispírito, e às vezes para que você possa reconstituir, né? Isso eu achei É necessário, sensacional. às vezes, 2000 anos para que você possa purificar, depurar e depois reconstituir o perispírito. E sabe que eu me lembrei de 2 livros, acho que de Ranieri, o livro O Abismo, e Aglon e os Espíritos do Fundo do Mar, onde ele fala que nos umbrais, principalmente no abismo, nos umbrais mais profundos, essas alterações mentais, os desvios morais das pessoas, causam até alterações do perispírito, então elas se transformam em verdadeiras bestas, né? Formas para lá de animalescas, totalmente deformadas. Isso por causa das alterações morais, das sem falhas dúvida, morais sem dúvida. que provocam essas Ô, alterações. Sartori, e ele até falou aqui, ó, que você vai modificando o seu corpo conforme o seu grau de afinidade da região em que você vivia. Isso. Então, é como você está dizendo, essas pessoas vieram de lá por caridade de Deus, tanto que ele falou que fica mais de 1000 anos dentro das câmaras retificadoras, porque esta fisionomia está no perispírito. Então, a caridade de Deus é tão grande que possibilita o espírito passar por esse processo de refazimento do perispírito para nascer no corpo físico, numa condição natural, normal, e quando na matéria, afastando-se desse propósito maior, ele é levado a cometer essas não vou nem julgamento, mas cometer essas brutalidades contra o corpo dele, para poder se afinar com a região que ele veio. Mas aí eu digo para você, Sartori, e como evitar isso? Se a pessoa veio lá dessas regiões umbralinas, ela traz toda essa familiaridade com essas energias bravas de animal, de bicho, e aí ele chega aqui, passa por todo esse processo, 1000 anos retificando o seu perispírito, tem um corpo bom, e aqui como fazer para que ele não tenha essa atração para isso? Bom, são escolhas, não tem o que fazer para não acontecer isso. É a vontade, basta a vontade, não tem o que fazer. Mas existe aí as tais das religiões. Sim. Que ajudam o espírito a se manter equilibrado.
ligado a quem? É A o tal do energia cano. chamada Deus. É o cano que o Rúlio falou. Porque a religião... Vai por mais- canalizar isso. Não, a religião, não importa qual, tá, gente? Eu estou falando aqui de religião X ou Y. A religião ajuda aquele grupo que ali se familiariza a se manter na sintonia dessa luz que faz com que ele se afaste das trevas. E qual é a luz? É Deus. Não importa a religião, tá? Mas quando a pessoa se afasta da religião, ela não tem essa luz. Então ela fica propícia a se conectar com as trevas de onde veio. Por isso a importância da religiosidade, gente. Pode observar, infelizmente, não é julgamento, mas a maioria dessas pessoas, elas se afastaram da religião. Pode observar, essas pessoas que fizeram essas transformações brutais no corpo, se você for falar de religião, o máximo que ela pode dizer assim, minha religião sou eu acredito em Deus, mas na realidade, ela se afastou dessa luz. E aí, infelizmente, a treva é mais forte dentro dela e ela acaba errando novamente. Depois de tanto tempo se corrigindo no mundo espiritual, vem aqui, tem oportunidade. Olha que grandeza de Deus. Ela fica 1000 anos se retificando ali. Se refazendo, literalmente se refazendo. Aí ela vem para o plano físico, vai viver aqui no máximo 100 anos. Se ela, nesse período de 100 anos, resistir a essas tentações, ela desencarna já liberta dessas influências. Aí, só para completar, aí na hora de desencarne, ela não vai ter mais a conexão com aquela região umbralina da onde ela veio. Poxa, olha que benefício Deus nos dá. São 1000 anos para conseguir refazer o perispírito e é pedido apenas que viva, se viver 100 anos, estou exagerando, viver 100 anos para nunca mais se ligar àquilo. Aí ela vem aqui, nesse período tão curto, ela acaba se afastando da luz e volta para as trevas. Eu só diria, quando você comentou assim sobre tentação, porque isso confunde um pouco as pessoas. Então, ao invés de tentação, eu diria impulso, porque não é algo que ele é tentado, é algo que já faz parte dele, ele está lutando para vencer aquilo, isso, né? Portanto, eu diria que não é uma tentação, que é algo externo, e sim é um impulso, que é algo interno. Ou seja, nesse caso, existem as duas coisas, existe o impulso, e já que existe o impulso, aí sim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Essa discussão é velha, hein? Primeiro, o impulso. E aí o que o obsessor faz, ou o que as trevas ou a luz faz? Ela vai identificar quem tem aquele impulso, que é uma discussão que a gente já teve aqui, uma conversa saudável que a gente já teve. Se vier um obsessor na sua orelha, ô Júlio, acende um cigarrinho aí que eu gosto e tal. Você não gosta de fumar? E aí? Ele vai perder tempo. Né? Se chegar para mim e falar assim, sei lá, tem outra tentação. Deixa eu ver, que tentação você não curte? Deixa eu ver. Sei lá. Jogar bola. Ou vai jogar bola. Não, isso não é uma tentação. Ué. Droga, pior ainda. Droga, vai. Droga, tá bom. álcool. Nunca usei droga na minha vida. Sou caretão de tudo. 2. Se o obsessor chegar aqui, vamos lá, não sei o que, crack, maconha, não sei o que. Vai perder perdendo seu tempo. Não tem um pingo de vontade. Então, quer dizer, para que haja uma tentação, precisa haver o impulso. Ou seja, descobrimos quem veio aí, o ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro. Então, de fato, isso o espírito carrega com ele. Esse impulso, por isso que é importante lutar contra o próprio impulso. E aí vem, mais uma vez, uma grande psicografia, que foi o livro dos médiuns, onde se pergunta no capítulo lá de reforma íntima, se é possível o homem lutar contra essas más tendências ou essas más inclinações para que ele possa promover as mudanças. O espírito de verdade responde claramente, sim, perfeitamente possível, e ele continua sem fazer muito esforço. Então, como assim? Não precisa fazer esforço? Não, só precisa ter vontade. É totalmente diferente, olha como isso ressignifica. Então, mais do que você lutar contra as suas próprias vontades, que tal ter vontades diferentes? Isso explica tudo. Isso muda o jogo. É verdade.